Relógio Entrevista está no ar. Muito bem, meu povo, tá no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista, conectado sempre com você pelo radiorelogio.com.br e pelo nosso site. Você pode, aliás, você já fica diretamente direcionado, né, para o nosso WhatsApp e pelo nosso aplicativo também. Você que não baixou o aplicativo, baixe agora. Bom, conforme prometido, meus amados, queridos ouvintes, olha aqui, mais de 2 bilhões de pessoas ainda vivem com algum grau de deficiência visual ou cegueira, segundo a Organização Mundial de Saúde. Bom, gente, grande parte dessas ocorrências poderia ter sido evitada. Por isso, vamos falar agora, né, mais sobre esse assunto com um grande oftalmologista conceituado no mercado, João Guilherme de Moraes. Doutor, bom dia! Bom dia, muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma satisfação poder estar aqui na Rádio Relógio, conversando com vocês e com os ouvintes. Amém, doutor, satisfação é toda nossa, mais uma vez, eu quem agradeço em nome de toda a equipe da nossa querida Rádio Relógio. Doutor, a primeira pergunta é a seguinte, por gentileza, explica aqui para os nossos ouvintes quais são as principais doenças e ameaças que atingem a nossa visão. Olha, então, a visão, os olhos, eles são muito relacionados com uma boa qualidade de vida, né? Para você ter boa qualidade de vida, você tem que ser saudável. E a visão, esse órgão tão importante, ele é fundamental para que a gente tenha boa qualidade de vida. Sim. Então, além das doenças próprias que o óculos podem corrigir, ou as lentes de contato, como a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo, existem doenças graves e que precisam ser detectadas inicialmente para que a pessoa não tenha repercussão ou sofra da visão de maneira muito grave, né? Então, doenças que podem ser diagnosticadas por uma simples consulta oftalmológica, como, por exemplo, a catarata, o glaucoma e doenças na retina. Como, por exemplo, quem tem açúcar no sangue ou diabetes pode ter uma doença na retina chamada retinopatia diabética, que é muito grave, que pode levar à cegueira, né? Então, é importantíssimo a gente ter essa questão de fazer a consulta com o médico oftalmologista. Não ir apenas só para fazer o grau do óculos, né? O grau do óculos é o de menos numa consulta, e sim a avaliação completa. Certo, doutor. Vamos nos prevenir sempre, hein, turminha? Agora, doutor, a segunda pergunta aqui tira uma dúvida. Por que ainda há tanto desconhecimento sobre os problemas e doenças oculares? Esse desconhecimento que ocorre, a gente percebe isso no dia a dia do consultório, né? Então, é fundamental que as pessoas façam exames regulares com seu oftalmologista e saibam dessas doenças. E esse trabalho que a rádio está fazendo aqui é muito importante, porque alerta as pessoas, né? Às vezes a pessoa está vendo um pouco embaçado, está com o olho ardendo, acaba comprando um colírio sem prescrição médica, então isso tudo é muito ruim, né? É importante esse estímulo e conversar sobre esse assunto, assim como vocês estão fazendo aqui na rádio, para que esses problemas sejam de conhecimento das pessoas e quando eles têm os sintomas, ou seja, quando eles sentem alguma coisa nos olhos, vão ao oftalmologista. Certo. Lembrando aos nossos ouvintes que eu estou conversando com o oftalmologista, Dr. João Guilherme de Moraes. Eu destaquei aqui na abertura, né, falando sobre os 2 bilhões de pessoas que ainda vivem, né, gente, com algum grau de deficiência visual ou cegueira, segundo a Organização Mundial de Saúde. E grande parte dessas ocorrências poderia ter sido evitada. Doutor, uma outra dúvida aqui é a seguinte: estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas com problemas visuais poderiam ter evitado eles. Mas então o que falta a elas para isso, hein, doutor? E o problema mais grave que muitas pessoas mesmo perdem a visão, são milhões e milhões de pessoas que têm um problema de cegueira que poderia ser evitado. Então o que falta para elas é o acesso à informação e acesso à consulta médica, né? Isso hoje em dia pode ser muito facilitado até pelo próprio avanço da tecnologia, como a telemedicina, diagnóstico à distância, né? A gente consegue avaliar exames oftalmológicos, como, por exemplo, o exame do fundo de olho, sem estar presencialmente no local. Então, não há mais desculpa para que a população não tenha acesso a essas informações e, principalmente, acesso à consulta médica, seja ela presencial ou de forma online. Certo. Aqui, doutor, tem um grande ouvinte nosso, né, o Daniel.
o nosso ouvinte assíduo aqui da nossa programação, ele está perguntando o seguinte: se há como evitar e se prevenir desses problemas visuais e se sim, como, por gentileza? Então, Daniel, como eu estava falando agora há pouco, sim, a gente tem como prevenir, né? E a gente percebe muitas vezes que o paciente chega até a gente, por exemplo, com um glaucoma muito avançado, que é uma doença que aumenta com a pressão intraocular, a pressão do olho aumenta, vai diminuindo o campo de visão. E aí, se a pessoa fizesse a consulta regularmente, o que eu recomendo muito para prevenir problemas visuais é que se faça a consulta oftalmológica anualmente, né? Desde criança já se faz a avaliação do fundo de olho e depois a criança, antes mesmo da alfabetização, pode já fazer a consulta oftalmológica e de maneira rotineira ir ao oftalmologista, né? E porque o olho sofre muitas mudanças durante a vida. De criança, fase adolescente, adulto, vai ficando mais velho. Então, a avaliação oftalmológica ela tem que ser frequente, porque o olho acaba também sofrendo as consequências do próprio avanço da idade. Então, fazer a avaliação com o médico oftalmologista é muito importante. Certo. Tá aí o recado para você, mamãe, para você, papai, até mesmo você, meu amigo chefe de família, você, minha amiga dona de casa, que não tem costume, né, de ir ao oftalmologista anualmente. Siga aí a recomendação do nosso grande amigo oftalmologista, doutor João Guilherme de Moraes. Doutor, para fechar aqui o nosso Relógio Entrevista, por gentileza, o senhor tem mais alguma dica, né, que possa passar para os nossos ouvintes sobre essas questões envolvendo problemas visuais que possam ser evitados, doutor? Fica à vontade. E assim, a gente tem algumas dicas práticas, né, que são fundamentais e que a gente tem que pensar sobre o dia a dia. Por exemplo, a gente que hoje em dia mexe muito com o computador, mexe muito com o celular, né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas com dificuldade visual, provavelmente por uma falta de correção do simples de um grau de óculos. E também muitas vezes as pessoas têm aquela sensação de ardência, sensação de coceira, a gente vê a pessoa lacrimejando. Isso é um sinal de doença que a gente pode chamar de olho seco, que é quando a pessoa para de ter a produção normal da lágrima. Isso acontece quando a gente usa muito a tela do computador, porque a gente diminui o número de vezes que a gente pisca. Então, para você que fica muito tempo nas redes sociais, nas mídias sociais, é importantíssimo que a gente lembre de fazer pausas com o uso da tela do computador, ou seja, do celular, para que a gente lembre de piscar e fazer o lacrimejamento, fazer a produção da lágrima de maneira adequada. E se isso não for suficiente, há colírios específicos de lubrificante que devem ser prescritos pelo médico. Então, as dicas que a gente pode dar muito é sempre fazer a consulta com o seu médico e lembrar desse uso exagerado hoje em dia do celular e das telas de computador que podem causar problemas importantes e que precisam ser diagnosticados da maneira correta. Tá certo, doutor. Que dica, hein, doutor? Eu digo isso, né, para os nossos ouvintes, volto a repetir, procure o seu oftalmologista, né, assim que puder, de preferência anualmente. Bom, doutor, suas considerações finais, fica à vontade, por favor. E é uma satisfação poder estar aqui e ter podido responder as perguntas de vocês, dos ouvintes. E o meu Instagram é Dr. João Gui Moraes. A gente está sempre à disposição para poder entrar em contato, para responder as perguntas dos ouvintes. É uma satisfação, um bom dia a todos e mais uma vez obrigado. Opa, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, mais uma vez com certeza, nós que ficamos muito felizes, né, com este momento, essa recepção maravilhosa aqui que o senhor nos concedeu. Gente, eu conversei com o oftalmologista Dr. João Guilherme de Moraes sobre problemas visuais que poderiam ser evitados. Doutor, mais uma vez aí um abraço em nome de toda a família Rádio Relógio, lembrando aos nossos ouvintes que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo em nossas redes sociais, lá no Face e também no Insta, tá bom? E futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Amanhã tem mais. Fechou, meu povo?